Bem-vindo a todos, bem-vindo a todas à semana número 4 da disciplina de Psicomotricidade do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje nós iremos discutir as concepções de corpo, lembrando que a psicomotricidade ela guarda uma relação muito solidária com a história do corpo. Então, na aula de hoje nós iremos discutir o texto, o artigo do autor Pedro Teixeira Castilho, cujo título é Uma investigação sobre as concepções do corpo, rupturas, acontecimentos e continuidade, um artigo de 2010. E ele traz uma noção de pensar o corpo histórico através dos seus desdobramentos e apontar para a não existência de um corpo, mas sim de práticas discursivas que têm o corpo como suporte. Então é pensar num corpo histórico em determinado momento, e como que os discursos em torno desse corpo trazem concepções distintas ao longo da história. Então esse artigo ele adota uma perspectiva histórica, e de alguma forma desnaturaliza o corpo e traz essa função histórica, social, que está relacionada a esses discursos. Como leitura de apoio, eu gostaria de trazer duas sugestões complementares e robustas sobre a questão da história do corpo. Então a gente tem a trilogia que teve a direção do Alain Corbin, do Curtini e do Vigarello, que chama História do Corpo, que foi traduzido pela editora Vozes aqui no Brasil. Então são 3 volumes com esse título, História do Corpo, e é muito interessante, traz diversas concepções ao longo da Renascença, da Revolução à Grande Guerra e olhares contemporâneos sobre a questão da corporeidade. E também o David Le Breton, que é um autor francês, e que tem esse livro muito interessante também, que chama Antropologia do Corpo e Modernidade, além de outras obras, onde ele vai trabalhar também concepções do corpo em diálogo com aspectos históricos e sociais. O autor, então, ele destaca 6 concepções de corpo ao longo dos anos, de uma maneira didática e não fixa, Então a gente sabe que essas concepções elas são encontradas até os dias atuais, mas ele vai fazer um recorte de uma cronologia através das diversas concepções em torno do corpo. Então ele começa com o corpo cuidado de si, depois ele discute a questão do corpo motor, o corpo erógeno, o corpo óptico, depois ele traz 2 perspectivas de um corpo na psicose, que seria o corpo topológico e o corpo sem órgãos, e eu termino essa aula com uma concepção que não está presente no texto, mas que diz respeito ao corpo virtual. E a gente pode dialogar principalmente com as redes sociais e com os aparatos eletrônicos de um corpo ciborgue, meio humano, meio máquina. Começando então com o corpo como cuidado de si, o tempo onde se discute essa concepção é a antiguidade grega e, segundo Foucault, esta era pode ser descrita como uma verdadeira idade de ouro na história do cuidado de si. Então ele traz as características da cultura grega e como que esse cuidado de si ele acontecia e era também algo característico das classes altas, e principalmente de um mundo masculino também. Então é uma prática discursiva para a formação do jovem grego, influenciou várias culturas, principalmente a cultura ocidental, e mesmo atualmente a gente ainda percebe resquícios de um cuidado de si, e principalmente a cultura cristã a partir de uma moral sexual também. Destaca-se 2 preceitos. O primeiro, cuidado de si propriamente dito, preocupação consigo, e daí nasce a noção de corporeidade. E um segundo preceito, que seria a arte de viver sob o cuidado de si, uma relação harmoniosa entre corpo e alma. Alma sem agitação representa um corpo sem sofrimento. Então, dialogando com as outras aulas, aqui a gente percebe uma dicotomia muito forte entre corpo e mente e corpo e alma,
como foi destacado em alguns pensamentos do Platão e do Aristóteles. Continuando, vai ter um alteamento, né, da medicina, reagrupamento conceitual entre medicina e filosofia. Então é sabido que o discurso médico ele é bem voltado para um cuidado de si, e paixão ou emoções corporais vista como doença e como vício. Nesse contexto, a medicina, né, o cuidado consigo, seria uma espécie de cura do próprio servidor. Então aqui, mais uma vez, pensando na contemporaneidade, a gente vê como que esse discurso ainda está presente, né? Como se esse cuidado de si ou essa higiene do corpo, né, fosse algo que salvasse, né, ou que preservasse este corpo de doenças ou de outros aspectos. Marco Aurélio, o imperador romano, esse cuidado seria guardar-se puro de paixão. Então, até já no Império Romano, depois do Império Grego, né, a gente percebe uma continuidade nesse aspecto. E a alma que serve do corpo, daí o cuidado de si, a corporeidade. Então, eu vou cuidar do meu corpo pensando principalmente na questão da alma. A segunda concepção que o autor traz é o corpo motor, uma teoria baseada nos preceitos de René Descartes, então século XVI e XVII, e um corpo mecanicista, baseado no pensamento cartesiano, ainda enfatizando a questão da dicotomia, uma separação talvez mais radical entre corpo e mente, e a construção do corpo é articulada ao desenvolvimento de etapas que estruturam uma evolução sensório-motora, né? Então seria algo muito matemático esse pensamento cartesiano, através de sequências ou estímulos que esse corpo deve sofrer ou deve interagir, né, para que ele chegue a um outro resultado. A abordagem evolucionista apresenta o corpo que se desenvolve por etapas, buscavam-se, né, então as lesões localizadas, trazendo uma leitura mecânica desse corpo. Relembrando, né, na aula que a gente discutiu sobre a história da psicomotricidade, essa relação de que a parte motora ela está totalmente relacionada a alguma lesão ou algo que aconteceu no sistema nervoso central. O Foucault vai falar de um corpo objeto de poder, corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece e responde, torna-se hábil e cujas forças se multiplicam. Então essa noção de um corpo motor é bem voltado por um corpo maquinário, um corpo que eu manipulo, que eu posso modelar, né, e que é simplesmente uma questão de ação, de força. Ele traz dois registros principais, um anátomo metafísico, e aqui falando das ideias do Foucault, e uma outra técnico-político. Então é constituído de regulamentos militares, escolares, hospitalares, por processos empíricos para o controle e correção das imperfeições do corpo. Pensando um pouco nas instituições completas, né, ou nos hospícios antigos, a gente percebe o quanto que essa visão ela ainda estava presente num corpo motor, ou um corpo que era passível de ser consertado. Ideia apropriada pelo Foucault, principalmente no livro Vigiar e Punir, através de uma docilidade dos corpos, docilidade utilitária de um corpo manipulável. Então aqui ele traz também essa ideia que surge, né, pelos preceitos cartesianos. Então é um corpo que não pode fazer o que quiser, mas um corpo para se operar como quiser, pelo exercício da técnica. O tecnicismo está muito voltado na concepção do corpo motor. Um corpo humano com maquinaria do poder que o esquadrilha, o desarticula e o recompõe. Aí eu trago alguns exemplos, né, que são as panóplias corretoras, que são esses coletes típicos de algumas décadas atrás, que ilustram muito bem essa ideia de um corpo motor modelável, né, e que seria passível de ser consertado. Então essas panóplias elas retratam essa noção de um corpo que deveria ser retificado através dessas maquinarias. Passando agora para o corpo erógeno, né, com as ideias do Freud, principalmente, e da psicanálise,
O tempo, então, é o século XX, através das publicações do Freud, principalmente em 1904, com o texto Introdução ao Narcisismo. Aqui ele traz, então, uma ideia das zonas erógenas que estão na superfície do corpo e no seu interior. Então, para além de um corpo motor, né, essa concepção vai falar que esse corpo ele possui, né, pulsões, ele possui zonas erógenas, ele tem sentimento. Construção corporal a partir da presença do outro, o que produz a unificação corporal seria então a libido, nessa ideia freudiana. A libido, inicialmente pensada como fragmentação, a partir de 1921 começa a ser pensada através do seu viés unificador. E aí vai fazer mais sentido no corpo óptico, né? Então aqui a gente ainda fala de um corpo fragmentado, e na ideia do estado do espelho a gente vai perceber um corpo que vai se unificando. Para Freud, então, a libido é essencialmente uma força de ligação capaz de organizar progressivamente não apenas as pulsões parciais, mas os elementos constitutivos dos seres humanos. Então essa libido vai unificando um corpo que até então ele encontra-se fragmentado. E aqui é interessante, né, que essa mudança ela vai ocorrendo, e tanto Freud quanto a obra do Lacan, o estádio do espelho, vai trazer essa concepção, ou seja, a partir do momento que a criança ela se reconhece no espelho, esse é o momento que os autores falam de uma unificação de um corpo que até então encontrava-se fragmentado em partes. O corpo erógeno, então, a crítica do Freud, né, ao corpo motor ou herdado geneticamente, seria a ideia que existem certos registros que não são regulados por automatismo, como se existisse uma falha na homeostase. Então, uma crítica direta à concepção do corpo motor. Lacan retoma, então, a construção do narcisismo corporal, que o Freud havia iniciado para propor a noção da imagem corporal. E daí vem a noção do estádio do espelho. Teríamos então um corpo que inicialmente estaria fragmentado, transformando-se em uma totalidade ortopédica, uma unidade totalizante. Então, não sei se vocês lembram do vídeo, né, que eu mostrei para vocês na última aula, que a criança ela se reconhece a partir ali de mais ou menos 1 ano a sua imagem corporal no espelho. Então, eles falam de um processo de unificação de um corpo que até então era fragmentado. A imagem que se reconhece no espelho é, de certa forma, o corpo que se condensa. Ou seja, o bebê não nasce como uma coordenação motora, ele primeiramente se dissocia da mãe, ainda fragmentado, para depois, através da imagem especular, se reconhecer como eu. A construção da imagem demonstra a antecipação das funções psicológicas em relação às funções biológicas. Concluindo, então, o corpo erógeno, né, entendemos que, diferentemente do corpo motor, cuja construção se estabelece a partir da disciplina, o corpo erógeno mostra-se indissociável da organização sexual e do processo de identificação e engendramento do outro. Dessa maneira, o discurso freudiano apresenta uma ruptura quanto às questões que envolvem a concepção de corpo na modernidade. O corpo, desde Freud, começa a ter um outro status, um outro estatuto, sendo inseparável da sexualidade. Então, quando a gente pensa no corpo erógeno e nas concepções da psicanálise, a gente vê uma ruptura completa com um pensamento que vinha sendo forjado ao longo dos anos. Uma sugestão de leitura para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto é O Corpo em Psicanálise, que é um artigo de 2006 e que trata especificamente dessa concepção de um corpo erógeno a partir das obras do Freud, Introdução ao Narcisismo, e da obra do Lacan, O Estádio do Espelho. Passando agora para o corpo óptico, e mais uma vez a metáfora do espelho aparece, né? O Lacan, então, em 64, após uma análise do estádio do espelho, traz uma ideia que teríamos um corpo que não pode ser reconhecido na sua totalidade somente no reflexo da imagem, ou seja, o espelho ele traz a totalidade, mas ao mesmo tempo ele tem uma parte ali de uma deformidade.
Então ele vai falar que nem tudo, né, que o espelho revela está num estado de perfeição. Tem sempre algo ali, né, que não é simétrico. Então o espelho, pela sua assimetria convexa e plana, também traz um corpo ou uma imagem assimétrica. Assim, segundo Lacan, o objeto da angústia surge. Para Freud, esse corpo assimétrico seria um esquema óptico para explicar a noção de um corpo estranho. Tal ideia remete ao que o autor denominou de domínio do angustiante. Então eles falam de uma imagem do espelho também, né, que não é totalmente simétrica e que traz uma angústia frente a essas imperfeições que são produto desse reflexo. Através do esquema óptico, Lacan demonstra o que escapa à unidade imaginária do corpo. Lacan recupera um corpo mais complexo. Ele recupera os órgãos do corpo e abre mão do corpo esplêndido unitário do espelho. Na imagem do espelho, então, existe um ponto que não é refletido. Existem objetos que provocam o corpo. Essa seria, então, uma noção desse corpo óptico. O corpo topográfico e o corpo sem órgãos, né, são duas concepções que o autor traz. Eu não vou explanar tão detalhadamente sobre essas duas concepções, que elas são mais complexas, mas que tem a ver com um corpo mais relacionado à questão da psicose, né, de um desequilíbrio psíquico com o reconhecimento do próprio corpo. Então, o corpo topográfico e os dois, né, as duas concepções, elas têm como base teórica análises da literatura. Então, o corpo topográfico foi inspirado na obra do James Joyce por Lacan através de um episódio descrito no seu livro O Retrato do Artista Enquanto Jovem. Lembrando que o Joyce também é o autor do livro Ulisses. Traz a ideia de um corpo como uma casca macia e quebrada. Então ele vai falar do próprio Joyce, né, que já na sua literatura trazia essa concepção de um corpo psicótico. O corpo que não passa pela imagem, existe um despreendimento do ego em relação ao corpo, sem existir uma relação narcísica, como se fosse um buraco. Já o corpo sem órgãos, né, é uma ideia que foi desenvolvida pelo Deleuze e pelo Guattari, e que busca também inspirações literárias no poeta francês Artaud e nas referências do William Burroughs, que é o autor do livro Almoço Nu ou Naked Lunch, que também traz uma literatura bem difícil, né, e bem característica, onde ele vai falar de uma ideia de um corpo que muda seus órgãos, que adquire uma nova concepção, que não é isento de riscos e que pode falhar. Então é muito comum dentro de quadros psiquiátricos, né, essa noção de órgãos que possuem outras funções, ou de uma impressão, né, que os órgãos eles se misturam dentro do próprio corpo através das suas funcionalidades. Pensando agora no corpo virtual, ou um corpo mais contemporâneo, é uma concepção que o Lévy, que é o Pierre Lévy, traz em uma obra que chama O Corpo Virtual, que é de 2003, e aí surge esse conceito de ciborgue, né? E pensar no virtual não como algo diferente do real, mas como uma potencialidade do mundo real. Originalmente o termo então se refere a um organismo cibernético, um híbrido entre máquina e homem. Quando a gente pensa atualmente numa concepção de corpo, é difícil a gente não relacionar ao ciborgue. Construção de uma nova subjetividade, onde o real e o virtual se misturam, ou onde o virtual, nessa impressão de um real potente, né, ele altera essa concepção corporal. Então seria uma virtualização do corpo pelas novas tecnologias, virtual como potencialização do real e não como oposição. Aqui eu trago o livro do Pierre Lévy, né, e uma figura, né, que retrata, de uma certa forma, esse ciborgue contemporâneo. Concluindo, então, essa aula da semana número 4, eu gostaria de ler essa parte com vocês
e finalizar. O fato de que não se tem um corpo, mas se é um corpo, traz essa noção para a dimensão do acontecimento. Isso quer dizer que existem maneiras de ser um corpo. Se esse artigo trouxe essas diferentes abordagens, é porque não se pode estar apoiado em uma única doutrina para explicar esse acontecimento. O corpo está em constante transformação, assim como as matrizes teóricas que tratam da questão da corporeidade. Sendo assim, as questões corporais e suas abordagens trazem rupturas. As várias abordagens sobre o corpo trazem diferentes modos de subjetivação, implicando o corpo diferentes suportes. Nesse sentido, é sempre importante que o corpo seja abordado, compreendido, a partir de seus destinos e vicissitudes presentes nas histórias das ideias. O corpo é alvo de discursos que depende das suas abordagens. Então, nunca somos um corpo, mas sempre temos um corpo que vem acompanhado de uma abordagem sócio-histórica. Nós terminamos por aqui, então, essa análise do artigo sobre concepções de corpo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima semana, na semana número 5. Muito obrigado, muita paz para todo mundo e um grande abraço.